objetivo do teatro, a princípio e agora, foi e é oferecer um espelho à vida, mostrar a virtude seus próprios traços, ao vício sua verdadeira imagem e a cada idade e geração sua fisionomia e características. Hamlet é uma das peças de teatro mais famosas do mundo, escrita pelo inglês William Shakespeare há mais de 400 anos. Nesse trecho que eu acabei de declamar, Hamlet diz que o teatro é um espelho, onde a sociedade e as pessoas se refletem, um espelho da vida e do mundo. Será mesmo? Que papel que você gostaria de representar que tem a ver com você? Um palhaço. Papai Noel. Um anjo. Uma palhaça. Por quê? Acho que eu sou muito religiosa. Chapeuzinho vermelho. Vamos tentar fazer? Vamos. Então vamos. Na teleaula de hoje, vamos ver como os romanos recriaram o teatro grego. Vamos conhecer o circo romano e a nova atitude dos espectadores de teatro. Vamos ver como o teatro surgiu dentro das igrejas e como ganhou as ruas. E aí, o teatro reflete a vida? Será que o carro da Salete quebrou? Ela saiu daqui de bicicleta? Não, ela está indo para o trabalho de bicicleta mesmo. Por que será? Salete do 112 trabalha numa repartição pública no centro da cidade e sempre foi ao trabalho de carro. Mas recentemente comprou uma bicicleta e agora só faz o itinerário pedalando. Essas mudanças no hábito da Salete devem ser reflexo de alguma mudança em sua vida. Mas é preciso olhar as coisas com cuidado. Quem olha distraidamente para a Roma antiga, por exemplo, pode achar que se trata de um simples reflexo do mundo grego. E não é bem por aí. Depois de seu glorioso apogeu, os gregos decaíram e foram dominados por outros povos, particularmente pelos romanos, a partir dos 3 últimos séculos antes de Cristo. A Grécia cativa cativou Roma, escreveu um poeta romano. Ou seja, mesmo dominados, os gregos encantaram os romanos. Os deuses e mitos da Grécia foram apropriados pelos romanos, rebatizados com outros nomes. Zeus, deus pai dos gregos, virou o Júpiter romano. Afrodite, deusa grega do amor, virou Vênus. E Dionísio, o deus grego do vinho, virou Baco. Ué, então os romanos eram um espelho dos gregos, sim. Só com nomes diferentes. Também não é assim, dona Leila. Os romanos importaram a cultura grega, mas tinham seu próprio jeito de ser. Para os gregos, o teatro era uma conexão direta com o sagrado. Os sofrimentos dos heróis das tragédias gregas provocavam sentimentos de piedade e temor nos espectadores. Muito importante voltar aos clássicos, muito importante voltar às tragédias gregas, porque nelas a gente encontra aquilo que de mais profundo se alcançou em termos de reflexão da alma humana. E nesse sentido, o homem, há 25 séculos, continua sendo o mesmo homem, e é possível encontrar nas tragédias gregas elementos que façam com que nós hoje nos compreendamos de uma forma mais profunda, por conta de um contato intenso com essas obras. O teatro romano perde esses ares de ritual sagrado e se transforma num espetáculo de distração e deleite. A comédia toma o lugar da tragédia. O teatro vale mais como diversão. Bom dia. Quem é? É o novo namorado da dona Salete. Ele é lutador de jiu-jitsu e participa dessas competições de vale tudo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas essas competições de vale tudo têm tudo a ver com o circo romano. Mas só que eu prefiro 1000 vezes ir a um estádio assistir um jogo de futebol.
que, diga-se de passagem, também tem tudo a ver com o circo romano. Os estádios de futebol até se parecem com o Coliseu, uma espécie de Maracanã dos espetáculos romanos daqueles tempos. O circo romano é bem diferente daquilo que a gente entende como circo hoje. Ele era uma demonstração no estádio de competição violenta, principalmente entre os romanos e então os primeiros cristãos, que eram sacrificados publicamente. Então ele era muito violento, ele era uma demonstração da decadência do Império Romano. Ele era um retrato do que era a decadência do Império Romano. Enquanto que o circo moderno é bem diferente, que ele é demonstração de habilidade, ele é pela alegria. Ritual. A repetição de um conjunto de práticas consagradas pelo uso e ou por normas e que se deve observar em ocasiões determinadas. A solenidade de posse de um presidente da República, ou mesmo a entrega da taça de campeão ao time de futebol, por exemplo, segue um ritual. Eu acho que o teatro está intimamente ligado com a vida, com o cotidiano, por isso é que ele não morre nunca, porque ele é uma arte viva. Olha, o teatro do palco te dá a possibilidade de desenvolver o teu lado intelectivo para você ampliar o seu imaginário, inclusive para você começar a pensar na sua própria vida e na vida que te cerca, para encontrar soluções, formas, ter uma posição analítica do que está acontecendo ao redor e no mundo. Vamos pensar um pouco. Para fazer teatro, é preciso alguém que represente o papel. Um ator ou atriz que conte uma história. Alguém que assista a isso, o público. E que tudo seja feito ao vivo. Ou seja, o ator, o que conta, e o público, o que acompanha a história. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Cadê a paz? Ari, é verdade que foram os gregos que inventaram o teatro? Bem, muita gente diz isto, mas na verdade, os gregos inventaram o teatro grego. O teatro sempre esteve presente nas representações das mais antigas civilizações, em todos os lugares do planeta, inclusive aqui, na América do Sul. Mas uma coisa é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte chamada teatro. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Sacerdotes e seguidores reuniam-se no templo ou saíam em procissão, entoando hinos de louvor ao deus. Viva Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Ele é formidável. Ele ensinou ao homem o cultivo da uva. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio chamado Tespes deu início a uma revolução. Durante o culto, em vez de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou: "Eu, Dionísio, sou formidável." Ao cantar "Eu, Dionísio", em vez de "Ele, Dionísio", Tespes inventou de uma só tacada o ofício do ator e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir de Tespes, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, atingindo seu auge na Atenas do século V a.C., quando grandes edifícios ao ar livre foram destinados a ele, os teatros. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e também ouvir os atores representando. E olha que alguns teatros tinham capacidade para mais de 10 mil pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante: proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento ao grupo. Hoje, além dos teatros, vários espaços desempenham essa função.
Ai, Ari, não quero nem ver. Mais alguma tragédia? Que tragédia, dona Leila. Já basta notícias dos telejornais. É que do jeito que o mundo está hoje, imaginar uma tragédia é a coisa mais fácil. Adivinha de onde veio essa história de tragédia? Dos gregos. A tragédia grega era um modo de contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram geralmente ligados a questões de lei, justiça e destino. A tragédia servia também para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. Mas eu gosto mesmo de uma boa comédia, para relaxar e esquecer dos problemas do dia a dia. Você está pensando nos gregos? Pois pensou certo. Ao contrário das tragédias, as comédias gregas não tinham finais tristes. Seus personagens eram pessoas comuns, do povo e até mesmo bichos. E seu principal objetivo era provocar o riso do espectador. Para Aristóteles, o teatro tinha uma função terapêutica. Ajudava a eliminar os excessos emocionais. O povo voltava mais aliviado para casa. Esse processo é conhecido como catarse. E atenção! Se liga aí que é hora da revisão. Para começar o mergulho neste curso de teatro, na teleaula de hoje, partimos da pergunta: o mundo é um palco? E para tentar compreender a importância do fazer teatral no dia a dia da sociedade, aprendemos que as artes cênicas englobam todas aquelas artes que contam histórias usando palavras e gestos. Vimos que o teatro surgiu no mundo a partir dos rituais religiosos, como o teatro grego, que se desenvolveu a partir de rituais em louvor a Dionísio, deus do vinho e da uva. Conhecemos um pouco sobre o espaço do teatro grego e da atitude de seu público. E também ficamos sabendo um pouco sobre dois estilos de contar histórias teatrais: a tragédia grega e a comédia grega. E afinal, o mundo é mesmo um palco ou não? Ah, eu não tenho dúvida.